E aí galera do YouTube, beleza? Bom, eu sou o Matheus. Eu sou o Oliver e bom galera, estamos aqui com mais um vídeo da série Histórias por Trás dos Jogos. Dessa vez trazendo pra vocês a história da saga Far Cry, sugerido nos comentários do primeiro vídeo que foi de H1Z1. Se você ainda não assistiu, clique nesse vídeo que está aparecendo na tela agora e dá uma olhada que vale a pena. Esse vídeo vai ser um pouco mais longo que os outros por conta da franquia e as histórias do jogo serem um pouco grandes. Então, sem mais enrolação, vamos lá. Far Cry, da Ubisoft, é uma das franquias de FPS mais famoso do mundo atualmente. Seus três últimos lançamentos, Far Cry 3 em 2012, Far Cry 4 no final de 2014 e Far Cry Primal em 2016, foram bastante aclamados pelos jogadores e houveram muitas críticas positivas em relação à jogabilidade, evolução gráfica e engine do game enredo. O primeiro Far Cry foi lançado em 23 de março de 2004, desenvolvido pela Crytek e publicado pela Ubisoft com a engine CryEngine, com exclusividade para Windows. Um jogo basicamente de sobrevivência, mas com alguns elementos de ficção científica. E o sucesso dele foi estrondoso, houveram mais de 730 mil cópias vendidas em 4 meses. O protagonista do primeiro Far Cry é Jack Carver, um ex-fuzileiro da marinha norte-americano, que viaja para uma ilha tropical na Micronésia como segurança de uma jornalista chamada Valerie Constantine. Um ataque misterioso ao barco em que eles estavam faz com que os dois se acidentem e fiquem presos no arquipélago. Nesse arquipélago, Carver precisa proteger Valerie de monstros criados por um cientista chamado Krieger. São criaturas geneticamente modificadas em experiências e que agora aterrorizavam quem passasse pelo seu território. O jogo era um tanto avançado para a época que ele foi lançado. O jogo podia marcar os inimigos usando binóculos. Havia uma variedade de armas e os cenários eram diversamente modificados. O primeiro jogo da série não tinha um mundo tão aberto quanto os atuais, como Far Cry 4, mas já tinha os mapas que são chamados de sandbox, ou seja, há vários objetivos e maneiras de alcançá-los. Você podia escolher entre completar o objetivo ou ficar só explorando o mapa. Agora vamos a algumas easter eggs do Far Cry 1. No meio do jogo, haverá uma parte em que você terá que atravessar um lugar cheio de containers vermelhos. Neles está escrito Kazon Shipping, em homenagem ao Michael Kazon, o artista-chefe de Far Cry. Na maioria dos cabanos dos soldados tem uma revista chamada Playmerc, tipo uma Playboy fictícia do jogo. O segundo jogo da franquia, Far Cry 2, foi desenvolvido pela Ubisoft com uma engine chamada Dunia, capaz de incríveis efeitos de luz e atmosfera, cenário interativo, ciclos de noite e dia, inteligência artificial de NPCs e física avançada, incluindo a propagação do fogo. Foi adicionado no game a liberdade de ação em mundo aberto, ao estilo de GTA. O jogo se passa na África, com 50 km² de cenário e um país fictício afetado por uma guerra civil. A campanha, que tem no mínimo uma média de 30 horas de duração, se inicia com um mercenário chegando ao local para assassinar o Chacal, um comerciante de armas que se aproveitava da instabilidade da região para prosperar. Antes do jogo começar, há uma série de personagens disponíveis para escolher e jogar, mas todos com habilidades iguais e, independente de quem você escolher, a jornada será a mesma. São eles: Marty Alencar, um guerreiro mercenário brasileiro naturalizado norte-americano; Joseph Hidromeno, um guerrilheiro kosovar somente à procura de diamantes; Quarbani Singh, um coordenador de segurança natural das Ilhas Maurício; Hakim Ekeb, um tenente aposentado da Marinha Argelina; Frank Builders, um agiota norte-irlandês ligado ao IRA; Paul Ferenc, um contrabandeador húngaro naturalizado israelita; André Hippolyte, um insurgente haitiano; Xian Yong Bai, um informante chinês; e Warren Clyde, um segurança mercenário norte-americano. Além disso, as missões do jogo são um tanto repetitivas, sempre envolvem assassinar alguém ou destruir alguma coisa. Mas o cara era mercenário? Isso que ele faz? Ou o que você queria? Sei lá, deixa quieto. Mas pelo menos há diversas possibilidades diferentes de missão. Tem aquelas de desbloquear as armas, as missões paralelas, as de buscas de medicamentos para amenizar os efeitos da malária, as de procurar pelas pastas de diamantes de sangue espalhadas pelo mapa, as de buscas das fitas do Chacal, as missões de companheiros que ajudam o jogador quando ele está em perigo e, claro, as missões principais que caminham com a história. A história em si é bem superficial, não empolga muito. Dá pra ficar um bom tempo só observando os gráficos, o terreno e montando alguma estratégia para atacar uma fortaleza inimiga. Se bem que os planos geralmente não ajudam tanto, já que os inimigos são imprevisíveis. Tem alguns que até enlouquecem e ficam meio suicidas, especialmente quando estão dirigindo.
O interessante é que a arma e os veículos do jogo, muito diferente dos jogos de FPS que estamos acostumados, enferrujam e envelhecem com o tempo de uso, pois as armas das milícias africanas travam e quebram o tempo todo devido à ferrugem e à péssima manutenção. Além disso, em Far Cry 2 já foi adicionado o sistema de autocura, como arrancar balas com alicate, se queimar com o cano da arma, colocar o braço de volta no lugar, entre outros. A história de Far Cry 3 se passa no mesmo tipo de cenário de Far Cry 1, um arquipélago. Esse arquipélago fica no Oceano Pacífico, chamado Rock Islands. Eles pulam de paraquedas e caem numa ilha de visitantes que não são muito bem-vindos. Ela é cheia de piratas. Esses piratas capturam Jason e seus amigos para vendê-los como escravos para o maior pagador. Ao contrário do segundo jogo da série, a história de Far Cry 3 é muito interessante, cheia de reviravoltas e bastante pesada. Vários temas como escravidão, drogas e até estupro são trabalhados no game, mas sem nunca partir para violência gratuita ou apelação. Tudo o que ocorre no jogo tem seus motivos e você pode não concordar com alguns deles, mas vai sempre entender por que ocorre. Jason é um ótimo personagem, mas o jogo tem muito mais a oferecer, começando por Vaz, um dos vilões da história, que inclusive aparece na capa do game. Vaz é o líder dos piratas e um psicopata altamente perturbado, e para piorar, é alguém com quem você tem grandes chances para se relacionar. Ele tem uma história tanto quanto trágica. E Hoyt Volker, outro vilão da história, se aproveita da fragilidade emocional de Vaz para explorá-lo em busca de novas oportunidades de negócio. No meio do jogo, Jason também irá encontrar um espião americano com os parafusos a menos, um especialista em fungos e em ficar chapado o tempo todo, e também os nativos da ilha, os Rakyat, que tentam lutar contra a dominação dos piratas. O jogo oferece dezenas de missões opcionais que envolvem assassinatos, ajudar os habitantes da ilha, caçar os animais raros e muito mais. Você também pode jogar poker no jogo, e não é uma versão simplificada ou automatizada. Você pode realmente jogar um jogo completo de poker. Nem todas as missões são liberadas de início, você deve habilitá-las, e isso envolve duas das melhores atividades do jogo: ativar as torres de rádio e liberar os acampamentos inimigos. As skills são habilidades que você adquire usando os pontos de experiência adquiridos ao longo do jogo, seja matando inimigos, ativando torres de rádio ou liberando acampamentos sem ser detectado. Essas habilidades são divididas em 3 árvores. O jogo oferece oportunidades suficientes para que você maximize todas as 3 árvores, ficando cada vez mais rápido, forte e letal. Você também pode evoluir seus equipamentos através da criação de itens. Os itens são criados usando a pele de animais que você pode caçar, e o jogo oferece uma grande quantidade deles. Há desde herbívoros que fogem de você, como porcos e veados, até carnívoros que podem te atacar e te matar com poucos golpes, como ursos, tigres e até tubarões. Tem até alguns animais especiais, encontrados em missões opcionais, que fornecem os melhores itens do jogo se você conseguir matá-los usando as restrições que o jogo lhe impõe. Cada arma de fogo no jogo pode ser customizada com acessórios como silenciadores, miras telescópicas ou até mesmo camuflagens para mudar o visual delas. Contudo, a melhor arma do jogo é o arco e flecha. Além de ser extremamente mortal, já que praticamente qualquer inimigo morre com uma flecha, ele é silencioso, o que ajuda imensamente no stealth. E as flechas podem ser recuperadas após serem disparadas, se você conseguir chegar onde elas ficaram fincadas. Ou seja, você quase não vai precisar comprar flechas, já que você pode reutilizá-las sempre. Far Cry 3 foi considerado por muitos um jogo maravilhoso, com apenas alguns pequenos pontos negativos, seja no single ou no multiplayer. O jogo tem algo a oferecer para todo mundo. É perfeitamente possível começar uma análise de Far Cry 4 citando seu maior problema. Ele vem depois de Far Cry 3. Nele há praticamente as mesmas coisas que o terceiro jogo lançou. Você vai parar na Ásia por motivos contrários à sua vontade, conhece um vilão emocionalmente desequilibrado e torna-se um dos líderes de um grupo rebelde que luta contra a tirania de tal vilão, na medida em que libera as torres de comunicação que permite mapear a região ao redor. Derruba o controle de seus inimigos da região através de conquista de bases nas diversas áreas do jogo, ao mesmo tempo em que a trama principal se desenvolve através de missões específicas e você ganha recursos, experiências e destrava outros benefícios através da realização de desafios e missões secundárias, que envolvem, entre outras coisas, assassinar líderes inimigos, caçar animais ou encontrar itens espalhados pelo mapa. A interpretação de voz dos personagens do jogo novamente é um show à parte em qualidade, e o jogo ainda conseguiu aprimorar as já diversas abordagens e estratégias possíveis para o jogador completar cada uma das missões que o jogo oferece.
oferece, conferindo um gratificante sentido de liberdade e recompensa que poucos jogos de tiro em primeira pessoa conseguem proporcionar. Depois de Vaz, até mesmo Pagan Min, que é o novo vilão do jogo, perde um pouco de foco, apesar de serem dois personagens completamente diferentes. Mas isso passa a ser menos importante quando começamos a nos envolver na história, e nossa curiosidade se desperta para descobrirmos o que realmente irá acontecer no final da nossa jornada. O mapa do jogo é realmente extenso, mas o fato de termos uma série de montanhas e vales, isso acaba interferindo um pouco na percepção de tamanho e só podemos observar e fazer uma avaliação mais concreta quando estamos sobrevoando o local a bordo do girocóptero. Nessa hora podemos entender o verdadeiro impacto que o mundo do jogo oferece. O jogo apresenta algumas novidades, como poder montar em elefantes. Para isso, você precisa desbloquear a habilidade de montar em elefantes, ou não funcionará. Com eles pode-se empurrar carros, bater em inimigos e algumas outras coisas que não seriam possíveis de realizar apenas com o protagonista. Após algumas horas de jogo, você começa a se envolver no enredo e a sensação de semelhança com Far Cry 3 começa a ser menos evidente graças ao bom roteiro que temos aqui. A história realmente é um ponto forte no jogo, principalmente em parceria com o trabalho de dublagem em português, que está no mesmo nível. Uma curiosidade sobre o jogo é que ele pode ser zerado em menos de meia hora. O processo é o seguinte: bem no início do jogo você estará junto de Pagan Min. Ele vai sair do local e pedir para que você espere ali, mas o jogo pede que você saia do local. Você pode simplesmente ignorar as instruções do jogo e esperar Pagan Min. Ele irá de helicóptero com você até o lugar em que a mãe do protagonista pediu para deixar suas cinzas. Então o jogo acaba ao som de Should I Stay or Should I Go, da banda The Clash. Porque eu liberei a minha agenda pra você. Eu e você. Vamos botar pra fuder! Should I stay or should I go? Ah, mas que fantástico. Você, senhor, é um cavaleiro. Minhas sinceras desculpas. Vimos terroristas na área e sabe como é. É rangum de caranguejo, não é? É. Fabuloso. Bem, anda, vamos. O tripé. Sabe, uma parte de mim está surpresa por sua mãe ter pedido que a trouxesse de volta até aqui. Obrigado, Kanhan. Você quer que eu te siga? Pelo amor de Deus, sim, moleque. As cinzas não vão se espalhar por conta própria. Sua mãe te contou alguma coisa sobre o seu pai? Nunca, não. Mohan, o grande protetor do Caminho Dourado. Um escroto. Ele tratou sua mãe como uma puta. Enviou ela pra me espionar. Só que a gente se apaixonou. Tivemos um filho. E foi nessa hora que o Mohan mostrou quem realmente era. Ele mandou você e sua mãe embora. Até matou sua irmã, Lakshmana. O que nos traz até aqui. A Lakshmana não devia mais ficar sozinha. Que bom que finalmente nos reencontramos. Você primeiro. Ah, ótimo. Está se sentindo melhor? Já extravasou um pouco? Maravilha. Quem sabe agora a gente finalmente não consegue dar uns tiros. Sem violência, sem revoltas, sem rebeldia. Você só vai deixar as cinzas da sua mãe e tranquilamente vai embora. É pra isso que você tá ali, não é? Então por que fugir daquele lugar?
O jogo se passa em 10.000 a.C., um período da história em que a humanidade começava a dar seus primeiros passos. O fogo acabou de ser descoberto, as primeiras comunidades começaram a surgir, predadores espreitam por densos matagais, esperam a oportunidade perfeita para atacar. O que de mais seguro se pode fazer no momento? Reunir os semelhantes para aumentar as suas chances de sobreviver e com alguma sorte conseguir prosperar na vida. A história de Far Cry Primal baseia todo o seu conteúdo nessa premissa. No controle de Takar, membro da tribo Wenja, o jogador deve combater os Zudan, a tribo rival mais evoluída na trama, que deseja espalhar todo o seu poder e influência sobre a região do Vale de Ouros, que se localiza no que se conhece hoje por Europa Central. Embora não seja o ponto mais forte do jogo, no geral é interessante conhecer a perspectiva dos comportamentos mais primitivos do ser humano. E é comum presenciar conflitos em que lado mais bem preparado sobrevive e domina a cultura alheia, algo que reproduz com certa precisão histórica tudo o que aconteceu nos conflitos mais decisivos durante os 12.000 anos subsequentes na história mundial. Conforme sua tribo cresce, você aprende essas novas habilidades para conquistar Ouros. Entretanto, os inimigos são fortes e farão de tudo para impedir o jogador de seus aliados. E sim, eles lutam até a morte por sua sobrevivência. Também será necessário buscar por comida, aprender a dominar o fogo, criar armas e também ferramentas de ossos e pedras para enfrentar os animais perigosos do local. Ainda será preciso lutar contra outras tribos para conquistar Ouros, tal qual as disputas por bases inimigas nos jogos anteriores. Ainda há muitos detalhes a serem revelados sobre Far Cry Primal, mas é interessante ver como a série consegue ser flexível a ponto de mostrar diversos ambientes e enredos e ainda assim manter a sua essência. O vídeo foi esse, galera. Gostou do novo formato da série? Então deixa o seu like e se inscreva no canal se não for inscrito. Bote nos comentários se prefere esse tipo de vídeo ou o tipo antigo, que é mais curto. Não se esqueça também de compartilhar o vídeo nas redes sociais e de sugerir o próximo jogo ou franquia que vocês querem que a gente traga. A gente vai ficando por aqui, até a próxima. Fui! Tchau, tchau!